Xiao encontra um cara no hospital e se lembra de quando bateu o carro dele no seu. Lang pediu desculpas humildemente e ainda disse que arcaria com todos os danos. Xiao não via problema nisso e disse que o que importava era saber se ele não tinha se machucado. De volta ao hospital, Xiao pergunta se o motivo de ele estar ali foi por causa da batida. O rapaz responde que não entende muito bem, mas, logo após estacionar o carro, bateram nele. Por sorte, não foi grave. Logo em seguida, começa um tumulto. Uma mulher está querendo fazer algo trágico, porque o filho dela recebeu um diagnóstico ruim e, segundo ela, não tem dinheiro nem para uma cirurgia. Lang faz todo mundo contribuir, colocando as jaquetas no chão para amortecer caso o bebê caia, até a equipe de resgate chegar. Ele também diz que se o bebê for salvo, vai pagar um jantar para ele. Eles pensam na outra possibilidade de os dois caírem. A mulher é presa e o bebê acaba caindo, mas por sorte, Xiao e Lang conseguem agarrar a criança, salvando a vida dela. À noite, eles vão a um jantar para comemorar o ato heróico de ambos. Lang recebe uma ligação e precisa atender. O outro pede para ele ficar. Enquanto isso vai ao banheiro, mas acaba escutando toda a conversa. Lang fala com Zhen, diz que vai ficar com ele no próximo final de semana e que também está com saudades. Xiao volta e comenta que ele e a namorada parecem ter um ótimo relacionamento, tem inveja por ele ter encontrado a alma gêmea. Pergunta se ele a ama, e Lang responde que sim, que ama. Xiao comenta que é o único solteirão naquela mesa. Long pergunta qual é o tipo dele. Xiao responde que a namorada dele parece ótimo, o que quer dizer é que deve ser linda. Diz que se expressou mal, que confia no gosto dele e que se ela tiver alguma irmã, pode apresentá-la. No final, Xiao pede que seu funcionário descubra quem é o namorado de Lang, pois está pronto para namorar Zhen. Eles observam o garoto do outro lado. Xiao pergunta se ele tem certeza de que aquele é o namorado de Lang, porque ele parece tão correto e intocável. Quem diria que ele gosta de homens? Ele se pergunta se o amado dele também cheira a rosas silvestres. Xiao vai até ele e pede desculpas por fazê-lo esperar. Os dois se apresentam. Zhen pergunta o que ele quer que faça. Xiao diz que só quer que ele se sente e fique parado. Também não precisa se trocar, porque a beleza dele é pura por natureza. Pergunta se todo mundo o chama de Zhen, até mesmo o amado dele. Sem ofensa, ele só gosta de construir confiança com os modelos, até mesmo uma intimidade como a de amados. Mas pede para não se preocupar, porque não haverá contato físico, e espera que ele entenda o que quer dizer. Diz que já se apaixonou por uma flor no estúdio e provavelmente vai se apaixonar por ele enquanto trabalharem juntos. Espera que ele não se importe com o amor dele. O amor de um homem. Só quer que Zhen diga como o amado chama. Zhen pergunta como ele tem certeza de que ele tem um namorado, porém depois confirma, ele o chama de Zhen. Mais tarde, Xiao dá uma olhada nas papeladas da empresa. Ele vê um cartão de uma farmacêutica chamada Bohai e comenta que parece que o destino não vai parar de uni-lo a Lang. Lang recebe uma ligação dele, que diz estar perdido. Xiao lembra que não mostrou a direção certa desde o hospital. Ele explica que seguiu o GPS e acabou em um beco sem saída. Seu senso de direção é péssimo e vive se perdendo. Informa que a empresa dele cobriu as despesas médicas do bebê que salvaram e quer agradecer pela agilidade e coragem de Lang. Oferece pagar o jantar como forma de agradecimento. Lang recusa, mas o outro dá uma outra ideia, comer e conversar sobre o trabalho. Eles têm uma reunião da farmacêutica Bohai com a capital Pinfin para alinhar os objetivos. Eles combinam de ir a um restaurante. Lá, Xiao se recusa a ser servido por ele, diz que ele mesmo quer servi-lo. Eles aproveitam o jantar e bebem muito. Xiao vai ao banheiro e pergunta se ele foi ao banheiro para ter paz e tranquilidade. Lang comenta que ele não precisa de um soldado raso como ele. Por outro lado, Xiao afirma que ele está muito bêbado e que tenha cuidado onde pisa. Já que vai investir, por que não colocá-lo em um pedestal? O projeto tem futuro, então quando voltarem lá para fora, ele deveria se fazer um pouco de difícil. Assim, aqueles sem noção vão se calar. Na mesa, sobre o cigarro de que Lang não havia gostado, Xiao pergunta o que ele achou dessa vez, se ainda tem gosto de ruge. Lang responde que agora não está nada mal e ganha mais meia caixa de cigarros. Lang diz que esqueceu o aniversário de namoro deles, mas o namorado, pelo contrário, entrega um presente, um sérum. Ele tinha uma sessão de fotos e na manhã seguinte, a pele estava péssima, aquilo o salvou, então comprou um para Lang. Diz que trabalhou como modelo de pintura há alguns meses.
3 horas renderam o que ele ganha em um mês de sessões de fotos para revistas. Depois, ele pergunta se Lang não gostou e se está se perguntando se ele posou nu. Lang entende que ele tem o próprio discernimento e pergunta se ele fez isso. Zen responde que não tiraria a roupa por alguns míseros trocados, mas teve que ficar sentado por 3 horas. O artista não abriu a janela e não dava para respirar. Lang pede desculpas por tê-lo arrastado para a Tailândia e por ele ter que começar a carreira lá. Zen não vê problema, estar com ele é o que importa. Lang também quer fazer algo para animá-lo. O namorado vai a uma festa com os colegas e, lá, eles o provocam, perguntando quanto o diretor Lang paga para eles namorarem. Xiao aparece trazendo uma moça que encontrou no corredor. Ele acha uma coincidência Zen estar ali, diz que faz tempo que não se veem, e Zen pede para conversarem lá fora. Xiao para, e afirma que já que o destino o trouxe até a porta dele, como pode ir embora sem pagar uma rodada para os amigos? Ele pede que o garçom coloque a conta daquela sala na dele e leve mais 3 conjuntos 5A. Diz a todos que Zen não é do tipo ardiloso e que se ele fizer algo errado, peguem leve com ele. Os colegas garantem que vão cuidar dele e dizem que Zen tem um amigo bonito e generoso. Na saída, Xiao chama por ele. Zen agradece pelo que ele fez hoje, mas diz que não precisava gastar tanto, porque eles não são amigos dele. Xiao responde que já sabia, percebeu o que estavam fazendo e que comprou a bebida para envergonhá-los. Ninguém intimida o querido Zen dele. Zen recebe uma ligação do namorado e atende. Lang pergunta se a festa já acabou. Ele responde que sim e que está com um amigo. Lang informa que vai trabalhar até tarde e que não pode buscá-lo. Xiao pergunta quem era a pessoa no telefone. Zen agradece pelo que ele fez e promete que vai pagar de volta, só que vai demorar um pouco. Diz que a pessoa no telefone era alguém da família. Um rapaz diz a Xiao que bebeu muito, está tonto e quer que ele o leve para casa. Xiao responde que é homofóbico, então que fique longe, e que Zen é a única exceção. O rapaz fica nervoso e avisa que a carona dele chegou. Lang pergunta o que Xiao faz lá tão tarde. Ele responde que viu que todos estavam fazendo hora extra e se sentiu mal, então trouxe chá com leite como presente para a equipe. Ele pede um momento para atender uma ligação. Zen diz ao telefone que o ama muito, que já chegou em casa, que o ama demais. Lang diz que é a 5ª vez desde que ele entrou no táxi e que parece que ele bebeu muito, manda ele descansar. Xiao comenta que fez de tudo para comprar aquelas bebidas e foi esnobado. Lang pede um ruge, e Xiao diz que ele já está viciado, entrega e acende com fósforo, como sempre. Xiao faz o flerte, dizendo que Lang é o único amigo que ele tem naquela cidade. Mas Xiao não é o único para ele. Está tarde e alguém ainda está mandando mensagem para ele. Lang diz que o relacionamento que tem não dá para comparar. Xiao entende e comenta que com a namorada dele, não tem mesmo como comparar. Diz que está tarde e pergunta se ele não tem medo de alguém roubar a namorada. Pelo que parece, não tem. Xiao fica irritado e fala consigo mesmo que quando Lang vier implorar, ele vai se recusar a investir na empresa dele. Xiao busca um amigo no aeroporto que acabou de chegar de viagem e também o leva a uma festa de boas-vindas. Lang, que marcou uma reunião com ele, fica esperando e pede para remarcarem, mas Xiao não quer fazer essa desfeita e apresenta o seu amigo Xuebon. Depois, Lang percebe que as bebidas estão batizadas. Xue quer fazer de tudo para que ele beba. Mesmo sabendo da situação, Lang decide trocar com a moça, bebendo vários copos contaminados. No final, ele fica muito bêbado, vomitando no vaso. Pede desculpas, mas diz que precisa ir embora porque não se sente bem. Xiao o acompanha no táxi. Percebendo que o homem está com calor, oferece ajuda para afrouxar o colarinho, mas ele nega. Lang está tão mal que não consegue nem abrir a garrafa e parece estar com um calor infernal. Xiao pede para deixar com ele, diz ao motorista para parar o carro e não acender a luz, para ele pegar um táxi. Vai pagar o triplo da tarifa. Enquanto isso, Lang está se sentindo muito desconfortável. Ele quer sair e dar uma volta. Xiao o impede e diz que ele está drogado. Eles concluem que tinha algo na bebida da garota e que ele trocou para salvá-la. Lang o chama pelo outro nome Senhor Fan, para que ele saia. Xiao pede para não chamá-lo assim, ou haverá penalidade. Long pergunta que tipo de penalidade, como se provocasse, mas Xiao não faz nada e sai do carro. Lang fica dentro do veículo, com o fogo da peste, enquanto desliza a mão pelo corpo suado, e Xiao, do lado de fora, escuta e imagina o que ele está fazendo lá dentro.
Depois de tomar um banho para se refrescar, Xiao coloca o dispositivo no computador. É uma gravação de Lang naquele momento dentro do carro. Xiao diz a si mesmo que não consegue ver nada, que aquilo é loucura. Ele já tinha decidido parar de jogar quando deixou em casa. Tinha avisado que tiraria a empresa dele da fila de rejeições e pediria para a equipe reavaliar. Depois pergunta como Lang vai agradecê-lo, porque um jantar não basta. Lang, decidido a ceder, pergunta o que ele quer que ele faça. Xiao diz que vai avisar quando pensar em algo. Lang volta e todo sedutor, põe a cabeça dentro do carro e pega o cigarro, confirmando que é muito confiante. Xiao fica frustrado, achando que ele fosse beijar. Ele se pergunta o que há de errado com o cérebro dele. Diz a si mesmo que não precisa ficar nervoso, que é só um filme pornô, mas não sai como esperava, porque Lang, dentro do carro, sussurra pelo namorado, Zen Zen. Xiao imagina que eles se amam mesmo. Vê alguns flashes do passado e parece traumatizado com aquela tragédia, com o tsunami que matou milhares de pessoas. Ele agradece pela ajuda de Zen. Zen, por outro lado, achava que quando Xiao pediu para ele recepcionar, estava pensando em outra coisa, e ele se assustou. Xiao pede para ele relaxar. Diz que vai levá-lo para casa antes da meia-noite e que também tem um presente, uma coroa da final do último programa. Agora aquela coroa é dele. Xiao quer saber se Zen concede a honra de uma música. Zen aceita cantar, já que Xiao não se importa com a voz dele. Ele tenta. Enquanto observa o garoto cantar, Xiao liga para Lang e pergunta o que ele está fazendo. Lang responde que está assistindo ao jogo sozinho. O par dele tem um jantar de negócios. Xiao menciona que tem uma pessoa cantando no bar e que está ótimo. Diz que, como Lang é o único amigo dele naquela cidade, gostaria de convidá-lo. Lang afirma que com certeza ele deve ter outros amigos, e pede para ele não elogiar assim. Se for algo importante, conversam outra hora. No dia seguinte na empresa, Xiao passa um hidratante no rosto, mas não de forma uniforme. Ele pede ajuda a Lang. Enquanto o diretor ajuda com o creme, o mundo parece parar para Xiao. Ele sabe mesmo como aproveitar o momento. Os dois acendem o cigarro, novamente, dois viciados. Xiao acha que às vezes isso é terrível. Por exemplo, amanhã ele quer o dia de folga de Lang emprestado para passear pela cidade. Já que eles já assinaram, Lang vai ignorá-lo? Lang afirma que está devendo, mas amanhã vai sair com o par dele, então fica para a próxima. Xiao manda uma mensagem para Zen, pedindo que ele mostre a área no dia seguinte. Zen hesita, mas depois diz que está livre e pergunta que horas deve ir. Xiao marca às 9 horas no Parque Urbano dos Lagos. Logo em seguida, Zen liga para Lang informando que tem compromisso, que a agência marcou com ele amanhã. Xiao pergunta se ele levou um bolo, e se ele aceita passear com ele. Zen responde que sim. Xiao também marca praticamente o mesmo horário, no mesmo lugar. No dia seguinte Zen encontra Xiao, assim como combinado. Xiao pergunta, se uma pessoa perfeita em público tiver um segredo sujo exposto, o que ele acha que aconteceria? Zen fica sem entender de quem ele está falando. Lang também foi ao parque, mas é barrado e não consegue estacionar naquele momento. Xiao aproveita e pede para deixar para outro dia, coloca Zen em um táxi e diz que vai recompensá-lo. Foi só o tempo de se livrar dele para encontrar Lang. Xiao aproveita o momento para lançar mais flertes. Como sempre, Lang mantém distância, mas também não confessa que namora com um homem. Depois de uma longa conversa, Xiao oferece a comida que o par de Lang trouxe e pergunta se isso se compara à comida do par dele. Lang manda ele arrumar um namorado e parar de querer roubar o par dos outros. Diz que o par dele raramente cozinha, e que quem cozinha é ele. Xiao muda de ideia e diz que vai levá-lo para comer algo de verdade. No caminho, eles encontram Shue que colocou substâncias na bebida, e Lang dá uma surra nele. Enquanto isso, Xiao comenta que ele bate para machucar, que não é nenhum santinho, e que está mais para um diabinho charmoso. Xiao assiste ao vídeo sexual de Lang dentro do veículo, mas acha que isso não é o bastante, ele precisa dele de verdade. Recebe uma ligação de Zen e pede que ele espere por ele. Diz que agora é a vez de Zen, que o diretor Lang não pode ser o único ator de softcore na sua cabeça. No clube, pergunta se ele esperou muito e percebe que Zen já está bem bêbado. Comenta que ele provavelmente não comeu, que está mais magro, e pensa que ele também parece macio, não é como o diretor Lang. Decide ficar mais um pouco com ele e levá-lo para casa. Zen fica nervoso e vai ao banheiro. Chegando lá, escuta duas meninas falando sobre casamento.
Ele lembra de quando disse ao Lang que o amor deles era para sempre, e pediu para casarem. Lang aceitou sem pensar duas vezes, eles iam casar no exterior. Xiao pergunta por que ele está distraído, manda terminar a bebida e diz que depois vão para casa. Yin faz exatamente como ele pediu, e a mesma coisa acontece. A mesma substância foi colocada no copo dele, e agora ele está com os mesmos sintomas que Lang teve daquela vez. Ele reclama de calor e pede que Xiao toque nele. O cara não faz isso e, em vez disso, entrega uma garrafa de água. Ele se lembra de Lang na mesma situação e se pergunta por que não está funcionando. Pede para Zen ir para trás, até tenta ajudar o rapaz a se aliviar, mas não consegue fazer aquilo. Zen agradece pela carona, o convida para entrar, diz que comprou um sofá novo, super confortável. Xiao deixa para outra hora e vai embora depressa, passando por Lang, que nem percebe. Ele encontra o namorado sedento por amor, com muito fogo, pedindo para beijá-lo e para entrar. Lang o beija com força, atendendo ao pedido. Enquanto isso, Xiao observa, dizendo que também quer aquele beijo. Ele liga e diz que quer pegar aquele pervertido imundo. E consegue. O amigo o traz para sua cama. Quando terminar de fazer o que tem de fazer, vai levá-lo de volta ao estacionamento, onde o pegou. Xiao deixa claro que não precisa, ele mesmo vai levá-lo. Ele tem Lang à disposição a noite toda. Ele o beija, lembrando de quando Lang e o namorado se beijaram lá fora, tira algumas provinhas e depois, informa que vai poupá-lo. Mas que um dia vai fazê-lo vir para sua cama por conta própria, vai implorar para possuí-lo. Lang acorda no estacionamento, ainda tonto pelo efeito da substância. Ele precisa levar Xiao a uma reunião da Bohai e percebe que está cheio de marcas. Ele pede cigarros ao Xiao, na verdade, exige. Xiao pergunta o que foi, se a namorada dele é tão selvagem assim. Na verdade, Lang acha que foi molestado. A droga da última vez só aumentou o desejo, mas desta vez, fez ele perder totalmente a consciência. Xiao diz que tem um ferimento nos lábios, mas foi uma mordida, e que deve ter sido algum doente que fez isso. Pensa consigo que exagerou e que vai ser mais gentil da próxima vez. Informa que vai encontrar o desgraçado que fez isso. Lang investiga por conta própria, pede todos os vídeos de monitoramento do estacionamento e no final, recebe uma fotografia. Ele se encontra com Xiao, pede desculpas por incomodá-lo e informa que conseguiu achar quem o molestou. A pessoa está nesta boate. Eles interrompem a festa de Shuebai, fazendo todo mundo dali sair. Xiao fala primeiro, dizendo que eles não se conhecem bem, mas ambos conhecem Lang, então, se tiver algo a dizer, pense bem antes de falar. Ele quer saber qual é a relação desse cavaleiro com Lang. Lang diz, sério, que não importa o que tenham feito com ele, vai pagar com a mesma moeda. Para salvar a própria pele diante de Xiao, ele admite que foi ele. Naquela noite bebeu, ficou com vontade, e Lang era bonito o bastante. Para se vingar, Lang quer dar uma surra por 10 minutos, só assim estarão quites. Xiao interrompe a briga, acerta outro golpe, mas empurra o cara para dentro de uma sala e pede para Lang não se preocupar, porque vai matá-lo, ele fará o trabalho sujo. Na verdade, ele pede para os dois atuarem. Shuebai quer parar de brincar e contar tudo, mas Xiao o suborna, perguntando se ele vai desistir da Ana. Ela é uma Miss. Bai aceita na mesma hora. Para ser mais convincente, diz que vai bater só nas partes visíveis, para que ele sofra menos. Não sei como, mas ele aceita levar vários socos até ficar ensanguentado. Xiao quer dar o último, ainda mais forte, mas faz isso na parede, machucando a própria mão para que Lang sinta pena. Xiao sai todo vitorioso e, como esperado, Lang percebe a mão machucada e pede para irem ao hospital. Ele olha para Shuebai como se quisesse dizer viu, funcionou. Eles voltam do hospital e Xiao apresenta a sua casa enorme. Ele pede que Lang olhe o terraço, para que feche o notebook com o vídeo de Lang. Ele comenta que se tiver algo que não consiga fazer antes de dormir, diga, que ele ajuda. Xiao pede ajuda com o colarinho, enquanto vai desabotoando a camisa. Lang fica nervoso, como se estivesse se sentindo atraído. Xiao também se aproxima devagar, mas, ao ser questionado sobre o que está fazendo, informa que queria pegar o controle remoto da cortina. Um tempo depois, Lang agradece pelo que ele fez por ele hoje. Sinceramente, da infância até agora, poucas pessoas o protegeram assim. Ele conta o que as mulheres falam sobre ele na empresa, que ele é um chefe frio e maquiavélico, e que qualquer um a quem ele se apegue acaba mal. Se soubessem o quanto ele é infantil e grudento, o que pensariam? Lang fica num quarto de hóspedes.
já que o médico pediu que ficasse de olho nele. Ele se lembra dos cuidados que o médico passou e levanta para dar uma olhada. Acaba encontrando Xiao passando mal. Ele diz que está desconfortável e o puxa para perto. Lembra que ele disse que ajudaria e desliza a mão dele onde não devia. Lang dá um soco forte. Xiao diz que não precisa bater se não quiser ajudar. Aí Lang confessa que é gay e que não pode entrar nesses joguinhos de hétero com ele. No dia seguinte, Xiao pede ajuda com o último botão. Lang questiona se ele ainda quer a ajuda dele. O outro diz para não se preocupar. Cada um é livre para ter a própria orientação sexual, a menos que esteja inseguro. O casamento gay é permitido lá. Depois de ajudá-lo a fechar o botão, Xiao comenta que então a namorada dele é um homem. Lang afirma que não queria esconder. Um dia vai apresentá-lo a ele. Zen continua recebendo os presentes de Xiao por outra pessoa. Zen por vaidade acaba terminando o namoro com Lang. Depois parece voltar atrás, arrependido pelo que disse, porém, Lang já percebeu que não há mais espaço em seu coração para ele. Por outro lado, o outro pergunta se Lang já o amou. Diz que ele é bom com ele, atencioso, prestativo. Mas isso é amor? É um namorado perfeito, mas não consegue senti-lo. A alegria, a raiva e a tristeza dele, ele não consegue compartilhá-las. Quando fica em silêncio, quando fuma, quando sorri, ele parece sozinho. Xiao o encontra bebendo e sabe que ele está infeliz, porque ambos são do mesmo tipo, do tipo que usa máscaras. Então, não precisa esconder nada. Ele parece estar tão mal que não aceita nem o cigarro. Ele conta que o namoro acabou. Xiao fica surpreso, diz que os dois pareciam estar bem, e não entende como alguém pode perder um bom partido como ele. Lang pede para ele beber só suco de frutas, porque a mão ainda não está recuperada. Pede que se ele ficar bêbado demais, o leve para casa. Como esperado, Lang acaba caindo de cachaça, e Xiao o leva para casa com o maior gosto. Em seu apartamento, há retratos de Lang e Zen, e não só isso, xícaras, chinelos, mensagens pregadas. Xiao fica possesso com esse romance dos dois. Em seguida, volta ao quarto e pergunta o que tem que fazer. Ele queria tanto dar uma mordida, mas não pode deixar marcas nele hoje. Mesmo assim, ele beija, e é correspondido. Ele fica contente porque Lang está beijando por vontade própria, mas, de repente, começa a chamar pelo namorado Zen. No dia seguinte, ele acorda se perguntando por que Xiao está lá. Xiao o segura, diz que ainda é cedo e que é fácil provocar homens. Não está brincando, quer que ele sinta. Lang afirma que não é assim que se brinca, que ele está passando dos limites, e lembra que já disse que é gay. Se continuar insistindo, ele vai virá-lo e vai pegá-lo. Xiao comenta que ele ficou muito bêbado ontem, pediu para beijá-lo e quando fez isso, chamou pelo namorado Zen. Xiao continua ignorando as ligações de Zen. O cara é cruel. Eles fazem uma viagem. Xiao se recusa a comer, parece não estar se sentindo bem, se despede de Lang e sai da mesa. Mais tarde, Lang vai levar comida, já que ele não comeu nada. Xiao implora para ele não acender a luz, só pede que o deixe abraçá-lo. Diz que não vai ao litoral há muito tempo e relata sobre o tsunami que matou mais de 300 mil pessoas. A família dele estava de férias numa ilha e, minutos antes do tsunami chegar, ele estava comendo arroz enrolado em folhas de lótus. Por muitos anos depois, cada pesadelo carregou aquele cheiro. Ele sentiu o cheiro hoje de novo, como se estivesse lá nos braços da mãe, tremendo de medo. A mãe morreu. No fim, ela usou toda a força que tinha para empilhar tudo num canto do lugar e fez ele ficar em cima. Ele a viu afundar centímetro por centímetro, e a única coisa que ela disse foi que ele tinha que viver. Ele se pergunta se viver é tão difícil assim. Estava tudo tão escuro que só tinha uma caixa de fósforo. Depois, eles se separaram, e ele não conseguia vê-la. Queria estar com ela, porque odeia todo mundo. Lang tenta acalmá-lo, diz que o tsunami já acabou. Xiao diz que é Lang quem ele mais odeia agora. Ele o beija quase à força, mas Lang não corresponde. Ainda assim, entende que foi uma reação do trauma. Quando ficou bêbado, Lang também o beijou. Os dois se beijaram, então estão quites. Xiao informa o motivo de ter colocado Lang na lista da viagem. É porque sabia que com ele por perto, ficaria mais calmo. No dia seguinte, quase escurecendo, Xiao entra na praia. Lang pede para ele parar. Se ele quiser fazer terapia de exposição, não pode ter pressa. Eles passam esse tempo falando do medo de cada um. Lang pede para ele não se preocupar. Se consegue encarar ou não, tanto faz. Se não consegue encarar o mar, não encare. Pede para voltarem para o quarto.
trancarem as janelas e as portas, e assim não vão ouvir as malditas ondas. Lang fica putaço quando descobre que Xiao já estava com a mão recuperada há uns 3 dias. Enquanto isso, ele está usando a folga para servir alguém que fingia estar inválido. Além disso, Xiao ainda é canhoto. Ele diz que não importa se Lang não confia nele, ele nunca quis desrespeitá-lo, só quer ser a prioridade dele. Mesmo assim, Lang, injuriado, manda ele mesmo arrumar as malas para irem embora. Para compensar o que fez, Xiao fica pensando numa forma de agradá-lo, então o leva para o bar mais famoso da cidade, para ele pegar um homem. Não demora muito e já aparece alguém interessado nele. Xiao propõe não só beber, mas jogar dados, e o garoto vira vários copos. Muito bêbado, ele pede que Lang vá a outro lugar com ele. O diretor aceita a proposta, mas antes pede que Xiao vá para o bar do outro lado da rua, que é cheio de mulheres lindas. O que Lang não esperava é que Xiao já tinha planejado com antecedência. O rapaz é acusado de roubo e precisa ir para a delegacia. Lang pergunta se ele gostou do espetáculo e manda parar de brincar com ele. Xiao pergunta se não pode ser o par dele esta noite, mas Lang recusa, diz que ele não serve e que não está interessado. Pergunta na real o que ele quer, se quer dormir com ele. Xiao responde na lata que sim, e que quer muito. Lang diz que ele só quer uma aventura, não sabe quando ele começou a se envolver com homens, mas, se for por culpa dele, pede desculpas e jura que nunca tentou seduzi-lo. Xiao questiona a vez em que ele retribuiu o beijo e quando pegou na cintura dele, parecendo bem excitado. Lang nega, diz que foi só reflexo de homem, mas que não gosta dele. Manda controlar a curiosidade e arrumar uma namorada. Diz que amanhã eles se veem no aeroporto e depois disso, ele vai manter distância. Xiao o chama de volta e diz, eu te amo. Que não é brincadeira, é sério. Quer vê-lo todos os dias. Quando vê, não quer se separar. Quando não vê, fica inquieto. Inventou todo tipo de desculpa idiota para vê-lo. Nem gosta de parques com lagos. O senso de direção é péssimo. Todas as desculpas esfarrapadas foram só para ficar com ele. Não sabe se isso é amor, mas Lang viu muito mais neste mundo, então por que não fala? Lang responde que ser gay é difícil neste mundo. Tentou não arrastá-lo para isso. Deu uma chance e ele não aproveitou, então não o culpe por não se segurar. Eles finalmente se entregam um ao outro, com beijos de tirar o fôlego. Xiao não quer esperar mais, ele o leva para o quarto, para enfim se deitarem juntos como planejou. Antes, Xiao se afasta para exibir o corpão e diz que Lang gosta de homens, não de fracotes. Ele mostra o corpo bonito e quer saber se passou na inspeção. Lang afirma que com um corpo tão bom, ele devia ter tirado a roupa antes, ele o pegaria até se fosse hétero. Lang fica com o fogo da peste e o arrasta para a cama rapidinho, mas na hora do vamos ver, Xiao vem com a história de que quer fumar um cigarro. Lang pergunta se ele está amarelando. Ele responde que não, é só que está acostumado a ficar por cima. Só precisa de um pouco de preparação mental. Lang cede e pede para Xiao ir por cima, não quer arrependimentos na primeira vez deles. Eles fazem amor, entre beijos, cigarros, fumaça e tudo mais. Depois de terminar, Xiao comenta que houve arrependimentos. Lang afirma que está tudo bem, que não foi tão rápido assim que ele atingiu a média. Xiao se defende, diz que estava muito excitado e nervoso, sendo a primeira vez dele, porque não fez isso nem com homens nem com mulheres. Lang é o primeiro. Lang dá uma risadinha, mas afirma que não está rindo dele, só ficou surpreso. Diz que não precisa ter pressa e que vai ensiná-lo. Na viagem enquanto carrega as malas, Xiao faz Lang atender uma ligação com o nome de Lu, não sabe. Mas é o próprio ex que está do outro lado da linha sendo convidado para um jantar. Eles continuam ficando, Lang o ensina direitinho a como fazer o ato, que Lang já não aguenta mais, pede trégua e um cigarro. Enquanto traga o cigarro viciante, Xiao sussurra que Lang nasceu para ficar embaixo de um homem, que é o maior puto que existe. Eles aproveitam bem esse tempo. Depois, Xiao pede que ele troque as cortinas e explica o motivo de não gostar de luz. No dia do tsunami, quando estava no escuro, ele só conseguia fingir que a mãe ainda estava com ele, que ela não tinha morrido. Quando a equipe de resgate chegou e abriu a porta de madeira, a luz do sol, ofuscante, entrou, e ele viu o rosto pálido da mãe na água. Na verdade, a escuridão não é de todo ruim, ela esconde muita crueldade. Lang pede para eles mudarem as cortinas e diz que se ele quiser, podem adicionar 10 camadas. Seja o sol ou a escuridão, onde quer que ele esteja, Lang estará junto. Sai dizendo que vai tomar banho,
e Xiao não quer desgrudar dele. Eles escutam Zhen chegando. Lang não imaginava que ele viria hoje e pede para os dois irem atender, mas Xiao recusa e pergunta se ele sabe qual é a melhor forma de deixar um ex-infeliz. Ser mais rápido e esconder um novo amor no quarto. Lang informa que eles terminaram praticamente e que não há necessidade de machucá-lo. Diz que tem orgulho de Xiao como namorado e que ele não é um caso secreto. Ainda assim, Xiao quer poupá-lo da vergonha. Lang sai escondendo as marcas de chupadas. Zhen, surpreso, pergunta se a pessoa aí dentro é o namorado dele. Lang confirma. Zhen não imaginava que Lang arrumaria um namorado tão cedo. Ele confirma de novo e informa que já mandou as coisas dele para a casa dele. Zhen diz que faltou mais uma coisa, um quadro. Ele entra para pegar e pergunta quem é o namorado dele, talvez conheça. Nesse instante, Zhen recebe uma ligação de Xiao. Ele deixa a chave da casa e sai imediatamente para atender, já que tá muito afim de Xiao. Mas esse safado calculista fica em silêncio, e desliga a ligação, se livrando dele mais uma vez. Depois de dar um bolo em Zhen, os dois finalmente se encontram. Zhen diz que os presentes que Xiao tem mandado ultimamente são caros demais e que ele não pode aceitar aquilo de graça. Seus amigos perguntam o que Xiao é para ele, mas percebe que não sabe responder. Xiao pergunta se causou problemas. O outro diz que não, e informa que terminou com o namorado, então está solteiro. Supõe que Xiao também esteja, porque se não estivesse não ficaria dando presentes para outra pessoa. Quer saber o motivo dos presentes e Xiao, direto, diz que é porque o ama. Ele lembra que já disse isso quando pediu que ele fosse seu modelo, se apaixona por todos os seres vivos que pinta. Flores aquáticas, um pássaro na gaiola, uma cigarra morrendo, e por ele também. Zhen então afirma, se ele ama mesmo como diz que seja seu namorado. Xiao explica que esse amor para ele é mais vínculo e inspiração do que romance, que vai trocar de modelo porque Zhen não serve mais para o trabalho. O rapaz finalmente entende melhor o tipo de pessoa que ele é, e o chama de doente e pervertido, mandando-o ir para o inferno. Algum tempo depois, Xiao pede para marcarem trabalhos fora da cidade para Zhen, dizendo que ele anda triste e isso pode ajudá-lo a espairecer. Ao mesmo tempo, Xiao fica inquieto, com vontade de pintar Lang. Em outro momento vemos Lang já bem envolvido com o pintor. Ele diz que sempre manteve vida, trabalho e amor sob controle, e que nunca aposta no que não pode ganhar, mas Xiao é exceção. Ele acha Xiao difícil de decifrar e ainda não entende, só que já começou a deixar os sentimentos escaparem, e está começando a amá-lo. No dia seguinte, Lang posa para Xiao, como ele tinha pedido. Ele comenta que no começo só achava as mãos dele bonitas e nem sabia que ele desenhava. No trabalho, Xiao não se controla, vê o namorado concentrado, puxa Lang e o agarra ali mesmo no escritório, sem se importar com nada. Ele planeja cozinhar no fim de semana e escolher alguns filmes tailandeses para assistirem enquanto comem. O outro adorou a ideia, mas recebe uma ligação misteriosa, fica sério, e diz que não vai poder passar o fim de semana com ele por causa de um imprevisto. No domingo, Lang volta para casa e lembra que Xiao trocou as fotos dele com o ex, pelas fotos dele. Ao chegar, o encontra cozinhando e fica observando. Quando Xiao se queima com óleo quente, Lang se desespera, ajuda e diz que sentiu muita falta dele. Acelerou o trabalho para voltar logo. Ele pede desculpas por ter estragado os planos do fim de semana. Gosta de passar os fins de semana em silêncio e acaba comparando com o ex. Zhen é jovem, gostava de multidões, e eles viviam indo a festas. Lang então diz que não quer que nada interrompa aquela noite é só deles. Xiao lembra de quando disse que só estava usando Lang para passar o tempo e que, quando cansasse, largaria dele. Por dentro pergunta, Lang não se acha patético por se apaixonar tão fácil? Mesmo sendo alguém que raramente confia em outras pessoas, já está sendo manipulado por ele. Mas se pergunta por que então não está feliz. Naquela madrugada, Lang pensa que está planejando vender o apartamento e viajar para casa. O motivo do imprevisto é o irmão mais novo. Ele precisa de dinheiro e as economias de Lang não bastam. Xiao quer ajudar, mas é exatamente por isso que Lang não queria contar. Ele não quer que Xiao se envolva e também recusa a proposta de ir morar na casa dele. O cara fica irritado e pensa que sempre existe muita gente próxima de Lang. Quer saber quando vai ser o único com quem ele realmente se importa. Os dois fazem uma viagem. Xiao usa a desculpa de resolver assuntos da empresa, mas, na verdade, planeja encontrar o irmão de Lang. Xiao oferece dinheiro e diz que não quer ter que empacotar as fotos que acabou de colocar no apartamento. Ele impõe uma condição: o irmão deve ficar longe de Lang.
O rapaz aceita, dizendo que também não quer mais contato. Ele então conta uma história pesada. Lang não é seu irmão biológico. A mãe teria encontrado Lang no lixão quando ele tinha 7 anos, no auge do inverno, usando só uma camiseta fina. Ela teve pena, levou para casa, fez tudo por ele e até bancou a faculdade. Mas Lang é gay. Sofreu bullying na escola, e que os alunos começaram a intimidá-lo também, falando que se o irmão era gay, ele também tinha que ser. Ele culpa essa covardia e pressão por uma tragédia. A mãe caiu da escada e morreu. Ele diz que Lang deve isso a ele e que a dívida nunca acaba. Xiao afirma que vai pagar tudo, e para que o irmão não diga que foi ele, faz o rapaz assinar um acordo. Para selar aquilo, Xiao queima a mão dele com um cigarro. Depois, Lang leva flores ao túmulo da mãe. Ele diz que ela pediu que quando encontrasse alguém de quem gostasse, homem ou mulher, apresentasse a ela. Então ele a apresenta ao namorado. Lang lembra que a mãe sempre disse que alguém apareceria e o faria sentir que o mundo não é tão ruim, e ele acha que encontrou essa pessoa. Na volta, Xiao pergunta se Lang já trouxe o ex ali. Lang diz que não. Zen era muito jovem, não conhecia o passado dele e sentia que estava convencendo uma criança. Fora a rotina do dia a dia, eles raramente se conectavam de verdade. Lang achava que amar era cuidar, tentou dar conforto, e mesmo assim Zen pediu para terminar de repente. Lang percebe que o coração do ex já tinha se afastado. Por fora, ele ficou calmo, mas culpou Zen um pouco, até ouvir que Lang sempre foi frio e fechado, e que Zen não conseguia entrar no mundo dele. Aí Lang entende que nunca deixou Zen vê-lo por inteiro e que também nunca tentou saber o que Zen sentia de verdade. Talvez ele nem amasse tanto assim. No carro, Lang entrega uma nota promissória. Ele já descobriu que Xiao pagou o dinheiro ao irmão, então está devolvendo. Diz que tinha pedido para Xiao não se envolver, porque isso poderia trazer riscos legais, mas Xiao fez tudo pelas costas dele. Xiao responde que só não queria perder a casa e as fotos bonitas. Lang então admite que tem quase 30 anos e sempre foi ele quem protegia os outros. Ele nunca imaginou que alguém seria seu escudo. Agora ele percebe que também pode ser o mais fraco às vezes, e ser cuidado pelo namorado é bom demais. Hoje é o aniversário de Xiao. Um amigo prepara uma festa grande com mulheres e homens bonitos e chama vários rapazes. Como é o aniversariante, Lang provoca, manda Xiao escolher um, e depois ele ajuda a testar o resto. Um garoto é escolhido para dar bebida na boca dele. Xiao pergunta se é só isso, se ele não tem nenhuma técnica secreta na manga. O pior é que tem. Lang dá permissão para o garoto fazer a mesma coisa com ele, só que dessa vez com gelo. Xiao fica furioso. Eles vão para um canto escuro, e ele se recusa a admitir que está com ciúmes, porque nem reconhece esse sentimento direito, mas pede para Lang fazê-lo feliz. Os dois trocam cantadas e se pegam ali, escondidos. Nesse meio tempo, alguém avisa do lado de fora que a noiva dele chegou. Xiao diz na hora que não tem noiva e pede para irem até lá juntos. Antes de sair, Lang entrega o presente de aniversário e diz que espera que ele seja feliz em todos os momentos da vida. Os irmãos compraram passagens de avião e vieram curtir o aniversário dele. A garota insistiu em vir também assim que recebeu alta. Ela agradece por ele tê-la enviado para Bangkok para o tratamento. Xiao pede para outra pessoa pegar o presente dela. O tio avisa que ela se esforçou muito para escolher, e pergunta se ele não vai nem olhar. Afinal, ele sempre a visitava no hospital. Xiao esclarece que a vê como uma irmã, cuidar dela é um dever. Quanto ao presente, vai olhar em casa, já que são muitas coisas. O irmão mais velho fica irritado, dizendo que Xiao não deveria tratá-la desse jeito, porque ela é a noiva dele. A discussão se estende e no fim, Ting sai machucada, e o pai dela sai ainda mais chateado. Em outro dia, Xiao trabalha até tarde e para não gastar horas dirigindo até a casa do namorado, Lang vai até a dele. Ao saber disso, Xiao sai correndo. No carro, não atende às ligações, mas Lang deixa um recado. Vai dar uma olhada no e-mail no computador dele. Aí deu ruim, porque Lang já está vendo o vídeo. Xiao entra fingindo que não sabe de nada. Lang está tão bravo que não aceita nem ser tocado. Sabendo da besteira que fez, Xiao inventa uma desculpa. Se for sobre o vídeo da câmera veicular, ele encontrou enquanto organizava os arquivos. Não teve coragem de apagar e, quando sente falta, acaba assistindo. Se não gosta disso, ele apaga. Lang pergunta quando foi que ele viu. Xiao responde que foi recentemente, mas é pego na mentira. Lang checou o registro de reprodução. Depois de enviado ao terminal, o vídeo foi reproduzido várias vezes. A primeira reprodução aconteceu 2 horas depois de ter sido gravado. A partir daí, ele assistiu todas as noites.
E Lang ainda diz, não venha dizer que já gostava dele desde aquela época. Xiao explica que viu o vídeo por acidente. No começo só deu uma espiada, mas não conseguiu parar. A cada vez o desejo só aumentava sem fim, e ele se odiava por isso. Lang era seu melhor amigo. Como ele poderia desejar o próprio amigo em segredo? Lang cai direitinho no papo e pergunta se Xiao viu apenas o vídeo dele ou se gravou mais alguém. Xiao diz que foi só o dele. Mesmo assim, Lang afirma que ainda não o perdoou. Diz que o vídeo deve ter sido excitante, então quer que ele grave um para ele também. É para tirar toda a roupa. Xiao começa a ceder, mas Lang manda parar no meio do caminho e diz que se ele se comportar, vai ser o único na mente dele. Lang investiga a fundo o que realmente aconteceu naquela noite. Paga a garota para dizer quem mais estava brincando com ele naquele dia. Ele marca de se encontrarem no clube para jogar e beber, e avisa que um dos copos tem algo a mais. O perdedor escolhe aleatoriamente, e o que você bebe depende do destino. Xiao toma o primeiro copo e diz que ele está brincando, que não deve ter nada. A garota tinha dito que havia outro homem naquela noite com um pingente de Buda. Ele não participou ativamente, mas não presta. Ele sabia que tinha algo no copo. Lang comenta que a bebida batizada era real e que se o Shue achou divertido brincar com ele. Xiao pede para ele explicar o que aconteceu naquela noite para evitar um mal-entendido. Shue não sabe como sair dessa. O outro assume a culpa e diz que foi ele quem mexeu com Lang. Não gosta dele, acha que ele está usando o Xiao e se acha demais. Naquela noite, ele e o Shue estavam provocando. Shue não fez nada, mas ele fez porque não suporta. E ainda joga na cara. Sabe quanto Xiao gastou com o irmão dele? Xiao diz que o amigo foi longe demais e pede para Lang ir embora com ele. Lá fora, Lang fala sério e pergunta se Xiao participou da zoação. O cara nega com certeza, mas Lang percebe o nervosismo e vê que ele está mentindo, então pede para se afastarem por enquanto. Xiao tenta manter contato, mas Lang troca a senha da casa e também não atende às ligações. Xiao fica sem notícias por um bom tempo e sabe que se Lang descobrir o que ele fez, não vai conseguir reconquistá-lo de jeito nenhum. Finalmente Lang volta de viagem. Xiao se defende. Não tem como provar a própria inocência, mas se tivesse feito aquilo, por que teria levado Lang para casa depois e acompanhado ele o dia inteiro? É justamente isso que deixa Lang mais desconfortável. Primeiro alguém arma para ele, depois ele é gravado e ainda por cima, o vídeo é assistido várias vezes. Ele suspeita fortemente que Xiao o levou para casa só para saborear o quanto ele foi patético. Lang pede que ele vá embora. Quando entender tudo, vai procurá-lo. Ele quer um tempo para acalmar as emoções. Xiao se recusa. Ele enfia a mão na porta e não liga se vai machucar ou não. Não quer ser descartado, não quer ser deixado de lado de jeito nenhum. Mesmo com a mão ferida, ele ainda diz que pode fazê-lo feliz. Lang, por outro lado, pergunta se pode confiar nele. Se estiver mentindo, que minta para sempre. Não dê brecha, não cometa deslizes, não deixe que ele descubra a verdade. Pode não ser grande coisa, mas ele tem dignidade. Ele não está terminando, só quer que Xiao vá embora. Xiao diz que ele é cruel, manda ele ir, e ele vai. Manda ele voltar, e ele volta. Desde quando Lang decide tudo? Ficaram separados por 3 dias. Lang cede. Enquanto se beijam, Xiao pensa que mentiu sobre muitas coisas, mas uma coisa é certa, ele o ama demais. Por outro lado, Zen fica tão deprimido e perdido nos pensamentos, percebendo que perdeu. Lembrando das palavras cruéis de Xiao, que acaba perdendo a linha. Ele pensa que Xiao é um pervertido e ele também não é santo. Foi vaidade ou empolgação por algo novo? No fim, a ganância custou Lang. Ele encontrou um novo amor. Zen nem sabe como, mas vai parar bem na frente da casa dele. Ele bate e chama pelo ex-namorado, que naquele momento está se agarrando com um novo amor. Xiao sai para atender e dá de cara com Zen, o qual fica surpreso, diz que já devolveu os presentes, que escreveu uma promissória do que deve e que eles já terminaram. Ele se vira para Lang e pergunta o que esse cara está fazendo na casa dele. Xiao nem espera Lang responder, diz que uma vez o contratou como modelo. Foi só uma vez. Zen pergunta se eles dormiram juntos e se foi Xiao quem saiu do quarto dele da última vez. A resposta é sim. Zen encara Lang e pergunta se ele conhece aquele cara. Diz que foi contratado como modelo, que recebia vários presentes e ternura. Afirma que Xiao fez ele largar Lang e trair com ele. Xiao corta na hora. Diz que não houve traição, porque traição envolve sentimentos mútuos, e entre eles não existia nada disso. Zen insiste que Xiao só fingiu, fez ele acreditar que o amava e quando ele largou tudo por ele, disse que era tudo falso.
que foi manipulado, que ele é um pervertido, o enganou e também enganou Lang para ficar com ele depois. Lang pede calma. Entrega um chocolate, porque percebe que é hipoglicemia. Diz que ele é anêmico e não aguenta estresse verbal. Se ele passar mal, a responsabilidade de cuidar dele vai cair nas costas de Xiao. Lang sai dizendo que vai se trocar. Por dentro, ele pensa que a luxúria cega o julgamento e que aquilo foi autoengano. O jovem diretor finalmente enxerga a verdade e ela dói. Depois de desabafar, Lang chama os dois para uma conversa séria. Zhen relata detalhadamente como tudo aconteceu. Lang pergunta qual é o nome de Lu em salvo nos contatos de Xiao. Ele lembra que saindo do aeroporto, Xiao recebeu uma ligação de Lu e pediu que ele segurasse enquanto o atendia. Foi emocionante atender a ligação do ex-Ben Ali? Lang manda Zhen ligar para o celular de Xiao agora. Enquanto isso, Xiao diz que Lang ainda não confia. Isso é indigno, ou Lang é viciado em paranoia. Ele tenta se virar de novo. O contato de Zhen está salvo como modelo 1. O cara quer fazer ele se sentir culpado, mostrando como salvou o contato de Lang, Luz. Diz que sabe que não ama a luz, mas ama Lang, que fez dele a luz que afasta as trevas da vida dele. Diz que o tratou como redenção, como um deus. Mas no fim, Lang nunca confiou nele. Talvez Lang nunca o tenha amado. Xiao diz que quando estava pronto para torná-lo o único da vida dele, Lang só estava procurando prova de mentira para ir embora. Ele fala que ama Lang, mas está cansado. Cansou dos interrogatórios, então quer terminar. Ao dar as costas, pensa que venceu, que derrotou aquele tolo, e que ele tem que ligar logo. Xiao quer muito virar e ver a expressão dele. Ele não quer ir embora. Aí Lang, firme e frio, diz que foi uma boa atuação, só um pouco exagerada. Pede para ele abrir a primeira mensagem do celular. A última mensagem no celular de Xiao é de Chile Rua, literalmente detonando Xiao sem saber. Porque ele pergunta se ele já terminou com Lang, como foi, se teve coragem de terminar com ele sem dó. Qual é o estado atual dele se ele está enlouquecendo? Diz que Xiao está cada vez mais perverso, que leva até quem odeia para a cama, se diverte e depois termina, o pervertido dos pervertidos. Lang pede desculpas por ter mexido no celular, mas Xiao tinha dado a senha no aeroporto, que enganou os dois e satisfez essa perversão única. Foi ele quem fez Zhen e Lang terminarem, e agora está tentando terminar com ele sem dó. Só para encerrar o jogo. Pergunta o que fez de errado para merecer tanto ódio. Ele achou que Xiao o amava, mas foi idiota. É mesmo um ótimo ator, consegue fingir amor por alguém que despreza. Lang diz que vai tratar o último ano como um pesadelo e pede um favor simples, que Xiao nunca mais apareça na vida dele. Ele é escorraçado para fora, e o único inocente nessa história fica com uma dor brutal de traição. Um dos irmãos de Xiao ficou sabendo que eles terminaram, e quer saber se ele topa se vingar. Pode descarregar a raiva e ainda ganhar dinheiro. Ele ouviu dizer que Lang está tentando vender o apartamento para pagar Xiao, mas diz que isso não é necessário. Se Lang ajudar com uma coisa, todo o valor daquele cheque será dele. Mais do que suficiente para cobrir a dívida do irmão. Só precisa colocar um chip no notebook de trabalho dele. Se Xiao acabar algemado, Lang não vai se sentir melhor. Ele recusa a proposta e manda ele resolver a briga de família sozinho. Para tentar convencê-lo, o homem quer mostrar uma gravação do que Xiao falou sobre ele. Que o irmão é muito cauteloso e esperto, então comprou o áudio gravado enquanto o espionavam. Até ele ficou surpreso e achou que Xiao passou do limite. Lang recusa de novo, mas o homem dá play mesmo assim. No áudio, Xiao diz que estava entediado, usou Lang só para matar o tempo e quando cansou, deu um pé nele. Lang não sabia o lugar dele? Não tem problema, vai fazê-lo voltar e depois terminar sem dó. O irmão diz que até onde sabe, Xiao ainda gosta de Lang, então ele deveria fingir uma reconciliação, ganhar a confiança dele e colocar o chip no notebook. Assim, além do dinheiro, ele descarrega a raiva. Mesmo doendo, Lang recusa. Ele sai muito nervoso e relembra as palavras cruéis que Xiao disse. Depois de desabar, liga para Bai Ting pedindo um favor, deixar alguém bêbado para ele. Ela faz exatamente isso e embebeda Xuebon, que é surpreendido por Lang perguntando se ele não se lembra dele. Faz as pessoas ali pensarem que Xuebon corta para os dois lados. O cara fica possesso, dizendo que não dorme com homens. O hipócrita que o destruiu foi Xiao. Se Lang quer relembrar os velhos tempos que vai encontrá-lo. Lang fica ainda mais arrasado no chão. Em casa, Lang relembra os momentos em que Xiao tentou conquistá-lo do começo ao fim, as palavras bonitas, as frases de amor e também as palavras amargas.
Lembra até dele mesmo pedindo que se Xiao estivesse mentindo, mentisse para sempre e nunca deixasse Lang descobrir. Em seguida, Lang liga para Zhen, pedindo para se encontrarem amanhã à tarde e para ele levar o quadro que Xiao lhe deu. Shi Hua comenta que finalmente aceitou sair com eles. Ele deveria ter terminado com Lang antes. Eles se despedem e quase sem conseguir ficar em pé de tão bêbado, Xiao enxerga Lang bem na frente. Lang pergunta se ele se lembra do que disse um dia, depois de Lang ter sido molestado. Entrou no carro e falou que Lang precisava se vingar. Hoje, usou as luvas que lhe deu, então acha que ele tinha razão. É hora de dar um soco de arrebentar. Lang enche Xiao de porrada. O homem, já sabendo que o romance chegou ao fim, pergunta o que vai fazer ele extravasar. Lang responde que Xiao não é especial. Naquele dia ele bateu no Bai por 10 minutos e faria o mesmo com ele. Xiao comenta que agora é diferente. Antes, Lang sempre segurava os socos, mas agora todos os golpes acertam. Isso significa que ele é especial para Lang. O mesmo diz que vai dar um tratamento especial no quadro que deu a Zhen. Ele escreveu algo: um Bodhisattva nunca cai em pecado. Se ele não cair, arraste-o para baixo. Quer que Xiao traduza e fale em tailandês. Xiao diz que Lang é o Bodhisattva e o deus dele. Shi Hua aparece trazendo um taco de ferro e pergunta quem é esse fracassado, que ousa encostar no amigo dele. Mas logo percebe que não devia se meter. Lang pega o taco de volta e joga no chão, como se fosse bater na cara dele de propósito. Ele quer perguntar pela última vez: por que Xiao o tratou daquele jeito? Ele não responde. Lang entrega o cartão com a senha, é o pagamento que o irmão dele deve. Sempre achou que o pingente no peito de Xiao era ameaçador, mas de perto parece com ele. Era para proteger a casa. Quanto a Xiao, o lugar dele é no inferno. O outro fala para si mesmo que sabe que o lugar dele é no inferno, mas não quer ir para lá porque Lang não estará com ele. Pergunta a Deus se agora é tarde demais. Ele se isola num lugar fechado e escuro, apenas com a caixa de fósforos. O transtorno pós-traumático vem à tona. É como se ouvisse a própria mãe dizendo que sempre estará com ele, para ele não ter medo. Ele sente falta dela e quer ir procurar. O pai o odeia e os irmãos também não gostam dele. As pessoas que merecem morrer ainda estão vivas. Como ele pode morrer? Ele não tem nada, então ninguém pode ser feliz. Ele vê Lang pedindo que de agora em diante, Xiao não apareça mais na frente dele porque não quer mais vê-lo. Se pergunta se Lang realmente não se importa mais com ele. Lang disse que o amava, disse que o protegeria, por que mentiu? Por que está abandonando? Todo mundo foi embora, ninguém o quer. Agora ele finalmente pode morrer como queria. A paranoia na cabeça é interrompida por uma ligação, a ligação de Huang. Lang planeja se mudar logo porque não pode continuar no dormitório. Ele também recebe a ligação de Huang, um antigo professor que voltou para a Tailândia. Eles se encontram e relembram os velhos tempos. Huang informa que uma equipe de P&D na Tailândia quer convidar Lang para se juntar a eles. Está dando a chance de fazer o que realmente gosta. Não precisa se preocupar com salário, porque eles têm um investidor. Além disso, quer que ele vá como vice-líder da equipe. Soube que está procurando um lugar para ficar, e o investidor está cobrindo mais do que dinheiro. Escritórios e moradia estão incluídos. Lang imagina que se continuar na Bohai, vai encontrar Xiao. Ele é imprevisível, e já foi irracional nessa relação. Talvez ir embora agora seja o melhor. Ele aceita a proposta de ir trabalhar nessa outra empresa. Lang se prepara e vai ao novo trabalho. Ele pergunta ao professor Huang qual é o acordo com o investidor. Ainda não sabe de nada. Huang diz que investidores são apenas homens com dinheiro, e Lang não precisa estudar isso. De qualquer forma, eles chegam em 1 minuto. Finalmente os convidados chegam, e para surpresa de Lang, Xiao é um dos investidores. Lang leva um choque de realidade. Huang sabia que os dois se desentenderam, e por isso, Xiao pediu que ele não contasse que era o investidor. Huang espera que Lang não guarde rancor. Depois da reunião, ele também vai ao banheiro e pergunta se Lang está esperando por ele. O diretor confirma. Quer saber se está tentando controlar a vida dele. Também pergunta se a última surra doeu. Ele responde que sim, que ficou de cama por 15 dias. Ele sabe que errou, mas diz que tem uma explicação. Lang não quer ouvir mais mentiras. Ele sabe que Xiao usou o professor Huang para fazê-lo entrar na farmacêutica e controlar a vida dele. Sou tão impotente assim aos seus olhos? Questiona Lang. Xiao pergunta se aquele não é o trabalho dos sonhos dele. Lang confirma que é, mas diz que prefere abrir mão desse sonho a ter que vê-lo de novo. Na verdade, só de pensar nele sente nojo. Quer que Xiao saia da vida dele e vá para longe. O presidente então ameaça ferrar com a vida de todo mundo ali.
inclusive do professor Huang. Ele diz que Lang vai voltar atrás porque é assim, sempre se importa com a vida dos outros, mas nunca se importa com a dele. Lang volta para o apartamento e percebe que há uma câmera escondida ali. Ele já imagina quem colocou, já que aquele apartamento também é financiado por Xiao. Lang chama alguém magro, pálido de pele clara que goste de abraçar. Não demora e Xiao aparece correndo, invade o apartamento e pega os dois na cama furioso. Lang pergunta por que ele não continua assistindo, já que adora vigiar a vida dos outros. Um monitoramento desses. Quantas câmeras tem neste apartamento? Xiao grita para o garoto ir embora. O menino recebe o pagamento e sai. Xiao não esperava que alguém puro e gentil como Lang também contratasse um acompanhante. Quer saber quem estava por cima de quem, e se o garoto conseguiu satisfazê-lo. Aí dispara. Lang só se sente satisfeito quando alguém está por cima dele? A pergunta faz Lang reviver o passado, quando era humilhado por ser gay. Ele grita, desesperado, repetindo que não é um pervertido. Logo depois, é como se Lang se visse com Xiao, os dois fazendo amor, Xiao dizendo o quanto o ama. E é como se Lang admitisse que não conseguiu escapar do desejo, foi reduzido a um brinquedo. No fim, sobra o vazio e nada mais. No fim das contas, ele foi enganado e ferido, virou um corpo desgastado pelo uso, uma vida tratada como piada. Xiao se vira e repete, frio, se Lang só se sente vivo quando alguém está por cima. Diz que instalou câmeras até no banheiro e que pode ver tudo o que ele faz. Lang dá os parabéns e pergunta se Xiao não quer uma apresentação pornográfica ao vivo. Se não quiser, vai embora. Informa que vai embora amanhã. Não se importa em ser espionado por mais uma noite, mas vai à empresa Shangrin pedir demissão. Xiao quer que ele faça o que quiser, que todo mundo deve pagar pelas próprias atitudes. Mas Lang ainda não entendeu por que Xiao tem tanta raiva dele. Só que isso já não importa. Se não for embora por conta própria, Lang vai obrigá-lo a ir. Xiao pergunta se Lang precisa de ajuda para saber como o irmão está. Diz que ele está na Tailândia agora como consultor financeiro pessoal e está trabalhando para ele. Depois, afirma que vai desligar todas as câmeras, e que ele pode dormir em paz naquela noite. Lang encontra o irmão e o alerta. Xiao não é uma boa pessoa, e seria melhor pedir demissão. Zhen diz que sabe disso. Ele mostra uma cicatriz na mão e afirma que foi ele quem fez aquilo. Mesmo assim, não se importa em trabalhar para ele. Xiao é rico, e Lang não se cansou de ser pobre? Com um idiota como presidente, eles podem ganhar muito em cima dele. Eles têm aquele tipo de relação. O irmão pode persuadi-lo a entregar o dinheiro para ele investir. Lang diz que Zhen está subestimando Xiao. É melhor voltar para o próprio país. O presidente não pode ser manipulado, e o irmão não faz ideia do quanto ele pode ser cruel. Zhen não consegue convencê-lo e passa a ameaçar se jogar da ponte. Lang pergunta o que ele precisa fazer para deixá-lo feliz, voltar com Xiao, fazê-lo entregar seus bens e deixar o irmão ficar milionário? Não tem esse poder. Isso tudo é só um jogo que Xiao joga quando está entediado. Lang é só um brinquedo, e o irmão é só uma ferramenta no jogo dele. Xiao só continua jogando porque não foi ele quem terminou. E sabe como ele pretende manter esse jogo? Encontrando seu ponto fraco. O irmão, ainda tentando convencer Lang, quase cai. Xiao observa de longe. O irmão implora pela mãe deles que Lang o ajude dessa vez, senão ele vai pular da ponte. Lang pergunta se ele vai pular ou não. Shi Hua comenta que aquele plano não vai funcionar. Xiao, por outro lado, diz que não pediu para Zhen pular no rio. Ele está fazendo aquilo por conta própria. Zhen provoca. Lang é gay. Qual o problema de dormir com um homem? Ainda por cima é exigente com quem fica por cima? Uma pessoa quer dormir com ele, topa acompanhar Lang nessas nojeiras, então ele deveria ser grato. Xiao fica tomado de ódio, mas é impedido. Se agir agora, tudo vai piorar. Lang diz que quebrou a promessa de cuidar do irmão e decide que não vai cuidar mais dele. Zhen entra em pânico e tropeça de novo. Lang corre para ajudar e Xiao o abraça. Por sorte, o garoto é resgatado. Xiao pergunta por que Lang arriscaria a vida por um lixo como Zhen. Lang manda ele ir embora. Se não for Lang, vai. Xiao diz que esteve errado o tempo todo. Lang pode puni-lo como quiser. Se não estiver satisfeito, pode bater nele de novo quantas vezes quiser. Só quer mais uma chance para recomeçar. Em seguida pergunta se ele não vai atender a ligação. Lang o culpa por tudo. Por causa dele, Lang perdeu a carreira e perdeu a família. Agora está sozinho. Mesmo que morra, ninguém vai chorar por ele. Diz que está curioso para ver o que mais Xiao pode usar para ameaçá-lo. Ele vai atender a ligação. O presidente interrompe, dizendo que não quer machucá-lo mais nem o encurralar.
Mas depois de ouvir Lang colocando um ponto final em tudo que existiu entre eles, Xiao manda atender. Do outro lado está Bai Ting, pedindo socorro. Xiao lembra que Lang disse que todos devem pagar pelos próprios erros. O professor Huang, o Zan, todos eles erraram. Mas Bai Ting não fez nada, ela só ajudou Lang por bondade. Lang pergunta se Xiao não vai poupá-la, já que ela não fez nada de errado. Depois admite que ele venceu. Está exausto. Pede que Xiao cuide da situação da Bai Ting e não o siga hoje. Ele não quer mais vê-lo. Mas não precisa se preocupar, pois vai procurá-lo depois, pois está nas mãos dele. O episódio abre com Lang fazendo exatamente o que prometeu. Ele volta a morar com Fan Xiao. O acordo é que se Xiao resolver a situação de Bai Ting, Lang vai se entregar por completo, mesmo sem querer. Assim que chega, põe na mesa um contrato financeiro, deixando claro que aquela convivência não tem nada a ver com sentimento. Xiao reage dizendo que eles não são esse tipo de casal. Lang retruca perguntando se então vai ser obrigado a dormir com ele de graça. O outro ignora e diz que Lang pode puni-lo do jeito que quiser. No fim, ele propõe que em troca, Lang cozinhe para ele. Depois de assinar o contrato, Lang meio que assume uma postura mais autoritária. Ele manda Fan Xiao se ajoelhar e exige que ele use uma máscara, porque diz que sente nojo só de olhar para o rosto dele. Ele está mesmo a fim de humilhar e descontar, no mínimo, o que o cara fez com ele, mas faz uma ressalva. Lang deixa claro que dessa vez, é ele quem vai por cima. Xiao aceita e diz que vai esperar na cama. No quarto, ele obedece aos comandos e tira a camisa, mas quando chega a hora, Lang trava na mesma hora. Não consegue beijá-lo e ainda diz que Fan Xiao não desperta desejo nenhum nele, só repulsa. Mas o outro não aceita ouvir isso e força a situação. Shulang manda ele parar e sair de cima, só que a resistência dura pouco, porque é como se Lang apagasse por dentro e virasse um robô. Fan Xiao percebe e pede desculpas, assume o erro e tenta se justificar, mas Lang manda ele fazer logo o que quer, porque já não se importa. Depois se levanta e vai embora. O tempo passa e quanto mais Xiao tenta trazer Lang para perto, mais ele se afasta. E quando Xiao força a intimidade, Shulang fica cada vez mais distante, como se estivesse morto por dentro. Depois de um tempo, ele começa a se aproximar do jovem presidente King, que claramente não suporta Fan Xiao. Além disso, King demonstra interesse por Lang e até se oferece para ajudá-lo a se livrar de Fan Xiao e se vingar, mas Lang recusa. Xiao vai buscá-lo no trabalho e faz questão de deixar bem claro para King que é o marido de Lang. No dia seguinte, o jovem presidente insiste e chega a sugerir que Lang namore com ele, dizendo que isso acabaria com Fan Xiao. Ele esclarece que não curte muito contato físico e que os dois são parecidos. Lang corta com ironia, dizendo que já tem um louco na vida dele e não precisa de outro, e ainda provoca: se King quer derrotá-lo de verdade, o golpe final seria conquistar o próprio Fan Xiao, não tomar alguém dele. E vai embora. Shulan aceita passar o fim de semana com Xiao não por vontade, mas porque fica evidente que ele não tem alternativa. Ele fica apático o tempo todo, evita beijo e contato. Só que Xiao força de novo. No meio disso, Lang comenta que a internet está detonando Fan Xiao e chamando ele de canalha. King o atacou publicamente, invadindo arquivos e expondo coisas, mas Xiao rapidamente consegue controlar o escândalo. Depois ele confronta King, deixando claro que sabe que foi ele, num tom ameaçador, basicamente avisando que se King tiver juízo, não vai continuar brincando, porque na próxima não vai ter perdão. No corredor, Shula encontra a senhora Shi, e ela sugere uma provocação simples, deixar que ela flerte com Lang só para causar ciúmes em Fan Xiao. Ela diz que não se importa se ele é gay, porque o objetivo é apertar o gatilho do ciúme. E funciona muito bem, o presidente explode e Shulang apenas vai embora com a senhora Shi. Ele fica possesso e ameaça destruir qualquer um que tente tirar Lang dele. Ele força novamente a situação, e Lang já está sem energia para bater de frente, até que Xiao se dá conta do que está fazendo e desaba. Ele tem um ataque de pânico quando finalmente enxerga o estrago que fez em Lang. Para se punir, ele vai para uma sala que mandou construir para isso, um lugar feito para se torturar e encarar a própria escuridão. Lá, ele bate a cabeça na parede repetidas vezes até sangrar. O outro vai até ele, observa a cena e conclui que é só mais um teatro para manipular de novo. Ele diz que não vai ceder e que o barulho só irrita. Mesmo assim, Fan Xiao se joga aos pés dele e implora para ele não ir embora. Aqui, ele confessa tudo o que fez. Ele admite que sempre desconfiou da bondade de Lang e acredita que não existem pessoas boas no mundo. Por esse motivo decidiu jogar sujo,
tentando arrancar dele um lado verdadeiro, para mostrar quem ele realmente era. Só que isso não aconteceu. Ele reconhece que Shulang é de fato uma pessoa boa, e isso só faz ele se sentir pior consigo mesmo. Ele tentou arrastá-lo para a lama, mas acabou se apaixonando. Acreditava que se o levasse para a cama, a obsessão ia passar e ele conseguiria seguir em frente. Só que quando Lang começou a descobrir as mentiras, ele entrou em pânico. Confessa que ameaçou e o machucou várias vezes para mantê-lo por perto, e pergunta, desesperado, o que mais ele poderia ter feito. Ele pergunta se podem recomeçar, mas Shulang recusa até o toque, fica ainda mais decepcionado ao saber que tudo que Fan Xiao fez com ele foi porque ele era uma pessoa boa. Ele perdeu carreira, família, paz e qualquer migalha de felicidade por ser uma pessoa boa. Como pode querer um recomeço? Fan Xiao diz que sabe que merece o inferno, mas implora para Shulang salvá-lo só mais uma vez. Ele responde que tentou, mas não dá, porque Xiao arrastou ele para o fundo junto, e ninguém vai salvar Fan Xiao além dele mesmo. Se quer mudar de verdade, tem que deixá-lo ir. Só que o cara admite que não consegue. Shulang vira as costas e solta que já enxerga o fim deles. Ou Fan Xiao vai acabar levando ele à morte, ou ele mesmo vai acabar matando Fan Xiao. Depois disso, tudo continua do mesmo jeito. O presidente não consegue se afastar e segue forçando Lang a ficar ao lado dele, e Lang, visivelmente exausto de estar preso, até se queima de propósito para obrigar Xiao a sair e comprar uma pomada. Ele aproveita a ausência para tentar usar um pendrive que recebeu do segundo irmão de Fan Xiao, para descobrir os podres dele. Só que não consegue desbloquear o computador sozinho, então pede ajuda ao presidente King. King aceita, mas pede algo em troca, uma chance de tentar se aproximar dele. Shulang deixa claro que não quer um relacionamento agora. De volta para casa, Fan Xiao, que fica por dentro de tudo, aparece com o pretexto de pedir ajuda com um programa no computador dele. Lang usa a oportunidade para invadir o sistema e consegue. Ele transfere tudo bem rápido para um dispositivo. Um tempo depois, Xiao, de um jeito mais calmo, pede para dormir com ele, dizendo que não quer mais forçá-lo a fazer isso. Lang aceita. Ele afirma que já que não consegue escapar, Fan Xiao virou só uma ferramenta de cama. O outro aceita isso porque, para ele, enquanto servir para alguma coisa, já está satisfeito. Mesmo assim, Shulang não para de pensar nas mentiras, no desejo, na raiva e na manipulação. Ele aperta o lençol, encara Fan Xiao e diz que devia ter matado ele. O outro responde que Lang não deveria sujar as mãos por alguém como ele e insinua que em breve, tudo vai acontecer do jeito que Shulang quer. Ele pergunta o que Xiao quer dizer, mas o homem não explica, apenas beija e toma o controle de novo. No dia seguinte, Lang vai ao túmulo da mãe e desaba. Ele fala do sonho com ela, lembra de Xia Shen e de Fan Xiao, recorda que foi descartado e que ela, a mãe adotiva de verdade, encontrou ele no lixo e levou para casa para fazer companhia ao filho. Ele lembra que tentou cumprir a promessa de cuidar do irmão, até não aguentar mais, porque Shen virou alguém horrível. Mesmo ouvindo que a morte dela foi um acidente e que ele não tem culpa, ele se culpa do mesmo jeito e chora por tudo que está vivendo. Ele insinua que não vai demorar muito para estar ao lado dela. Para manipular Shulang mais uma vez, Fan Xiao decide processar a equipe de pesquisa do professor Huang, porque ele sabe que o diretor Lang não vai ficar olhando isso acontecer sem fazer nada. Então, para evitar que isso aconteça, ele dá 3 meses para ele resolver a situação. É outra estratégia para prender Shulang a ele novamente. Além disso, Xiao já deixou tudo alinhado com o professor Huang, que é mais um cúmplice nesse jogo. Lang passa aqueles 3 meses dentro do laboratório tentando cumprir o prazo estabelecido e, no fim, eles conseguem concluir o teste. O professor Huang comenta que Lang está muito bem, exatamente como Fan Xiao havia previsto, porque, quando ele se dedica a essa indústria farmacêutica, ele ganha uma nova base para se sustentar. Todo mundo faz planos para depois do laboratório, só que Lang não. Ele nem sabe para onde ir e com certeza também não quer ir para a casa de Xiao. Até que ele tem a ideia de procurar Bai Ting, mas ao chegar lá, é informado de que ela sumiu. Antes disso, alguém ligou para ela na boate, e ela saiu correndo para casa, aparentemente abalada. Além disso, um homem reservou um quarto grande e pediu especificamente por ela. Um cara alto, bonito, educado, que acendia cigarros com fósforos. Pronto. Não resta nenhuma dúvida de quem seja. Lang vai imediatamente à casa de Fan Xiao. Ao vê-la ali esperando, Fan Xiao se emociona, diz o quanto estava com saudade e que nem sabe como sobreviveu durante esses meses. Ele até assistiu aos filmes que eles costumavam ver juntos e também aprendeu receitas novas de pratos tailandeses.
Só que ele fica decepcionado ao descobrir que Lang não voltou por causa dele, e sim para saber sobre Bai Ting. Fan Xiao entra em desespero de novo. Ele tem uma crise e tenta acender um cigarro. Enquanto isso, Lang diz o quanto foi fácil viver esses meses sem ele, que foi maravilhoso, e deixa claro que não veio discutir, apenas saber onde ela está. Fan Xiao se irrita e diz que ela está morta, como se isso fosse uma forma de manter Lang ao seu lado. Ele ainda fala que o espírito da mãe adotiva dele, lá no céu, vai abençoá-lo. Lang fica furioso. Ele dá um soco em Fan Xiao e esfrega na cara dele as provas dos crimes, sonegação de impostos, suborno de oficiais. Ele mostra os crimes do irmão e também do pai. Basta um clique para enviar o e-mail com as evidências contra ele e toda a família. Lang diz que já quis dar a ele o melhor do mundo, achou que ele era um presente do céu, que gostava demais dele, mas que o doce que provou estava envenenado. Na verdade, Fan Xiao foi um castigo não só para ele, mas para todos ao redor. Fan Xiao então revela que foi ele quem conseguiu essas provas, as evidências dos crimes deles. Ele planejava usar isso contra a própria família, mas acabou se prejudicando. Mesmo assim, ele sabe que Lang tem o coração mole e que não seria capaz de fazer aquilo. Então toma uma decisão chocante. Enquanto os dois se beijam, ele mesmo envia as provas e os registros da própria culpa, assumindo toda a responsabilidade, para que Xu Lang o veja como alguém realmente culpado e sem mais nenhum laço. Ao mesmo tempo ele pensa, Bodhisattva, eu vou me redimir. Agora você está livre. Depois disso, Fan Xiao continua manipulando só que de longe, porque ele desaparece da vida de Lang. Um certo dia, Lang recebe uma ligação e vai visitar a mãe daquele bebê do primeiro episódio. Ela tem pouco tempo de vida e por esse motivo, implora para que Xu Lang adote a criança. Lang aceita, mas fica preocupado por ser gay. Ainda assim, ela garante que não se importa com isso. Xili Hua decide verificar se Lang realmente fez a adoção. Ao ser questionado, Fan Xiao explica que o garoto é o vínculo que mantém os dois ligados e deixa claro que se Lang não adotasse, ele assumiria a guarda sozinho. Mas não foi preciso. No ano novo, Lang anda pelas ruas e passa em frente a um restaurante. É aí que ele descobre que Bai Ting não está morta. Na verdade, Fan Xiao a ajudou. Como queria cortar os laços, ela decidiu se afastar de todo mundo e por isso, Lang não teve mais notícias dela. Ao ouvir essa história, Lang fica surpreso e pensativo. Ele com certeza não esperava isso de Fan Xiao. O tempo passa e vemos o garoto Tian Tian se dando muito bem com Lang. Em outro dia, Lang vai a uma farmácia comprar remédio para o estômago. Então Fan Xiao aparece de moto. Ele veio buscar alguns materiais de pesquisa. Parece que o nosso querido manipulador ficou parcialmente sem dinheiro. Ele nota uma silhueta perto da prateleira, fica curioso, mas não dá muita importância e vai embora. Lang fica tão mexido que, sem perceber, entrega o cartão do metrô para a atendente em vez do cartão de crédito. Quando está prestes a sair, Fan Xiao volta dizendo que esqueceu algo. Aí vem o choque, emoções, sentimentos, lembranças e mágoas explodem de uma vez. Quando o baque passa, Lang tenta sair. Xiao segura o braço dele e pergunta se ele veio comprar o remédio. Ele chega a oferecer o medicamento da farmacêutica onde trabalha. Só que o diretor não segura as lágrimas. É óbvio que ele ainda sente algo por Fan Xiao, mas está profundamente ferido. Lang diz que nunca escolheria esse remédio e que nunca vai escolher, nem agora nem no futuro. O tempo passa de novo. Lang sai com Tian Tian e escuta um vizinho se perguntando quem faria uma estrada de tijolos vermelhos. Outra pessoa comenta que viu um rapaz trabalhando a noite toda, porque gosta de alguém que mora ali. Como estava chovendo muito, ele teria ficado preocupado com a entrada e a saída dessa pessoa. Fan Xiao continua cuidando de Lang, mesmo à distância. Em outro dia, Lang se reúne com os amigos em um restaurante. Ele observa um casal que parece apaixonado e pronto, se lembra imediatamente de Fan Xiao. Ele fica alguns segundos preso nesses pensamentos. Aí ele pega o cardápio, e Fan Xiao aparece sugerindo justamente o prato que Lang gosta. Os dois se encaram por um instante e quando perguntam quem ele é, Lang confessa que é o ex dele. Começam as perguntas, inclusive se o ex é bom de cama, porque dizem que quanto mais bonito o cara é, pior ele é nisso. Só que Lang sabe muito bem que não é assim, pelo menos com Fan Xiao. Lang diz que vai ao banheiro e claro, Fan Xiao vai atrás. Ele oferece o cigarro que Lang gosta e ainda acende com fósforo, trazendo lembranças, como a primeira vez em que Lang provou aquele cigarro. Fan Xiao pergunta se Lang estava esperando por ele, já que ficou no banheiro por 6 minutos, e diz que fumar ou urinar não demora tanto.
Ele conta que ainda trabalha com vendas e que às vezes faz bicos nesse restaurante porque fala tailandês e por isso pagam melhor. Só que Lang estranha. Mesmo que ele carregasse pratos a noite inteira, ainda assim não teria dinheiro para comprar aquele maço de rouge. Fan Xiao explica que dentro da prisão parou de fumar, mas quando saiu, não conseguiu se controlar. Ele sente vontade de fumar quando está chateado e também quando sente falta de Lang. Como essa marca é cara, ele só fuma um quando a saudade aperta de verdade. Nessa conversa ele diz que ficou preso por 6 meses, porque foi uma testemunha cooperante. Ele lembra que durante o tsunami eles poderiam ter esperado por ele e por sua mãe, mas fecharam a porta do carro. Então ele quis vingança. Planejou por muito tempo para reunir provas e quando foi ao tribunal, virou testemunha colaboradora, por isso recebeu uma pena mais leve. Lang lembra o dinheiro do fundo médico que Fan Xiao criou para Tian Tian e diz que ele não precisa trabalhar em vários lugares. Só que Fan Xiao não quer tocar nesse dinheiro. Ele deixa claro que mesmo sem fazer nada, ainda poderia viver confortavelmente, mas quer ganhar dinheiro de forma honesta. Ele chega a mostrar uma foto dele numa premiação como funcionário destaque da empresa. Em 6 meses passou de representante de campo a distribuidor regional. Começar do zero foi mais difícil do que ele imaginou. Um título pequeno, um bônus que vale apenas alguns maços de cigarro, coisas que ele costumava desprezar, mas que fizeram ele tremer de emoção. Fora do palco, todo mundo ligava para casa para contar a notícia. Ele, por outro lado, nunca tinha boas notícias. E quando finalmente teve, não sabia para quem contar. Ele encarou o número de Lang por mais de 10 minutos, mas mesmo assim não ligou, porque prometeu não perturbar a vida dele. Lang, sem demonstrar nenhuma piedade, manda ele continuar cumprindo a promessa. Na saída, Lang ainda vê Fan Xiao sendo humilhado por um cliente. Ele fica parado observando. Nunca imaginou que veria Fan Xiao se rebaixando para alguém, mas logo vai embora. Em outro dia, Lang sente uma dor forte no estômago, só que os remédios acabaram. Ele sai para comprar mais e encontra Fan Xiao preocupado com ele. Nessa conversa, Fan Xiao acaba se entregando e deixa escapar que fica esperando ali até as luzes se apagarem. Ele percebe que Lang está muito mal e o segura nos braços para levá-lo ao hospital. Mas Lang diz que é só tomar o remédio que vai ficar bem, porque sempre melhora depois que toma. Então Fan Xiao corre atrás do remédio. Ele volta muito rápido, ofegante, com certeza porque veio correndo. Lang pega a sacola e fecha a porta, mas Fan Xiao insiste em entrar para fazer um mingau e diz que quando terminar, vai embora. Ele entrega o chá e vai para a cozinha preparar o mingau. Enquanto isso, Lang pensa: você convidou o lobo para entrar de novo. Depois de um tempo, Fan Xiao apaga as luzes e traz um bolo de aniversário. Lang, com o estômago ruim, não vai conseguir comer, mas Fan Xiao quer que ele assopre as velas e faça um pedido. Lang pergunta se o mingau já está pronto e se estiver, quer que ele vá embora. Fan Xiao decide fazer o pedido por ele, deseja que Lang e Tian Tian tenham saúde e uma felicidade que dure. Lang não quer conversa. Ele só quer que Fan Xiao saia. Antes de ir, Fan Xiao diz que se Lang precisar dele, basta uma ligação e ele aparece. No laboratório, Lang fica distraído porque Xuebon liga para ele dizendo que Fan Xiao se deu mal. Ele soube que ele foi para Hua, e Bai Peng vai atrás dele lá para se vingar. Lang fica desnorteado com a notícia e decide sair mais cedo do trabalho. Ele lembra que Bai Peng convidou Fan Xiao para hoje, às 8h30, no Clube Lido. Ele segue de ônibus. De repente, eles veem uma moto com um barulho chamativo. Lang lembra imediatamente de Fan Xiao e desce do ônibus para pegar um táxi. Para entrar no quarto de Bai Peng, Lang se apresenta como Sr. Fan, que é o apelido de Fan Xiao, e assim consegue entrar. Bai Peng realmente estava armando uma cilada para Fan Xiao, mas como ele é esperto demais, Fan Xiao não cai na armadilha. Quem sofre as consequências é Lang. Bai Peng decide descontar nele 10 minutos de surra, porque daquela vez Fan Xiao também bateu nele por 10 minutos. Lang tenta reagir, briga, mas apanha do mesmo jeito. Lang volta para casa e encontra Fan Xiao esperando por ele. Ele pergunta por que Fan Xiao não atendeu o celular. Diz que tinha falado que bastava uma ligação e ele apareceria. Só que ele tinha desligado o telefone justamente porque Bai Peng ficou ligando sem parar, e ele achou aquilo irritante. Como começou a chover, ele foi levar um guarda-chuva para Lang no laboratório, mas descobriu que ele não estava lá. Então voltou e decidiu esperar por ele em casa. Lang fica furioso, porque Fan Xiao rastreia cada passo que ele dá. Isso não é deixá-lo em paz. Lang até insinua que estava em um encontro, e que qualquer homem é melhor do que ele.
Só que Fan Xiao, vendo o estado em que Lang está, comenta que essa pessoa deixou Lang voltar no meio da tempestade. E diz que se for mesmo um encontro, ele vai descobrir, porque esse tipo de homem não serve para ele. Nesse momento, Lang recebe uma ligação de Xuebon dizendo que soube que Bai Pen bateu nele. Fan Xiao escuta e fica furioso, totalmente preocupado com Lang. Ele diz que Bai Peng estava planejando acabar com ele, e que queria ver como um demônio, como ele seria manipulado como se fosse um show. Mesmo ouvindo isso, Fan Xiao pede para Lang subir e tomar um banho quente, porque ele planeja ir atrás de Bai Peng. Lang não quer que ele faça isso. Não quer que ele cause mais problemas. Aí Fan Xiao diz que a única pessoa que pode se vingar dele é o próprio Lang. Ele se oferece para olhar os ferimentos e depois ir embora. Quando vê as costas machucadas de Lang, Fan Xiao fica com os olhos cheios de lágrimas. Ele se pergunta por que há tantos hematomas. Ele se culpa, diz que é mesmo um canalha, e pede desculpas por ter causado aqueles ferimentos. Fala que se não fosse por ele, Lang não teria se machucado tanto. É aí que Fan Xiao percebe de verdade que o melhor é ficar longe. Mesmo assim, ele pergunta se pode ficar ali só mais uma vez. Mas a pergunta fica no ar, sem resposta. Então ele diz que é melhor ir embora. Quando está prestes a sair, Lang aceita. Algum tempo depois, Lang já está na cama, de olhos fechados, mas ouvindo tudo. Fan Xiao se despede e avisa que vai embora e não vai mais aparecer. Os dois ainda dizem um ao outro que o que aconteceu há pouco foi um acidente, e que Fan Xiao não vai se iludir. Lang se levanta e olha pela janela, vendo Fan Xiao se afastando devagar. Lang sabe que está quase cedendo, quase voltando atrás, mas decide não fazer isso. Então ele liga para a senhora Shi, porque ela tinha dito que apresentaria um namorado para ele. No último episódio, a gente finalmente conhece Boven, o cara que Shi apresentou pro Lang. Alto, bonito, e já de cara o Lang não perde tempo com o joguinho. Manda real, diz que ele é o ativo. E o Boven? Tranquilo. Aceita numa boa, sem cara feia, sem drama. Eles saem juntos, mas dá pra sentir que o Lang não tá empolgado de verdade com esse rolê. Em um momento, o Boven segura ele para não esbarrar numa criança, e é justamente aí que o Fan Xiao surge de moto. Ele vê os dois naquele clima, observa o olhar, e perde completamente o controle. Resultado: acidente. O Boven até estende a mão para ajudar, mas o outro recusa na hora, seco, orgulhoso. Boven volta pro lado do Lang e pergunta, bem direto, é ele? Tipo, como se já soubesse de toda a história. E dali pra frente, a cabeça do Fan Xiao vira um caos. Ele fica completamente abalado vendo Lang seguindo em frente. Só que ele não aceita isso, então tenta se convencer de que a coisa da mente é alucinação, qualquer coisa. Ele lembra da tragédia, fica repetindo para si mesmo para ele não bater a cabeça, para não ter medo, e tenta se agarrar nessa ideia. O Lang está bem, está feliz, é isso que importa, desde que ele fique longe. Enquanto isso, o tempo passa de verdade. A galera da vizinhança já tá tirando os tijolos porque a estrutura tá quebrando, deixando claro que já rolou uma boa distância de tempo e sim, ele realmente se afastou e tá cumprindo a promessa. Aí ele vai visitar o Bai Pen, e só de olhar o estado do cara dá pra ver que a vingança foi pesada. Mas pra ele, ainda não é suficiente. Ele força o Bai Pen a comer uma fruta e ainda deixa uma ameaça bem clara, se não deixar ele e o Lang em paz vai piorar. Depois disso o Shilirua chama ele pra uma festa e já solta a bomba, manda esquecer o Lang de vez porque ele já tem namorado. Diz que sabe porque teve festa num clube e o Lang foi buscar o tal namorado. E ainda confessa que lá, disse que o homem dele apalpou um garoto no clube. Só que aí o Fan Xiao explode por dentro e obriga o Shilirua a ir até o Lang corrigir isso, dizendo que ele não apalpou ninguém. Só que o Lang não quer conversa. Pelo contrário, quer descontar nele também porque o Shilirua tava metido em tudo. Ele pega um cinzeiro e força o cara a usar contra si mesmo, só para arrancar um pouco de sangue. Para mostrar que a conta não tá zerada. Mesmo depois disso o Shilirua ainda tenta defender o primo. Ele admite que o Lang odeia ele, mas lembra que o Fan Xiao também sofreu muito. E aí vem a explicação, ele poderia ter escapado do escândalo da família, mas se entregou para proteger e agradar o Lang. Assumiu publicamente que denunciou, foi preso, ficou caçado por um tempo, e aquela história dos 6 meses não foi bem assim, ele cumpriu 3 e saiu. Foi para Tailândia para despistar, mas acharam a casa dele, jogaram gasolina e tacaram fogo. A polícia interveio e colocou ele em proteção. Depois de 3 meses, o chefão morreu numa briga interna, e só aí ele ficou livre de verdade. E sabe por que ele não voltou para ver o Lang? Parte por causa da promessa. A outra porque ele tinha medo de atrair perigo pro Lang de novo.
Aí vem mais um detalhe importante. Foi ele quem pediu para a mãe do Tian Tian chamar o Lang, porque sabia que ele estava sozinho e que ia gostar do garoto. E solta a frase, se o Lang não adotasse, Fan Xiao adotaria, porque os dois salvaram a criança juntos. E o Shilihua fica indignado se perguntando, é esse o Bodhisattva que Fan Xiao fala tanto? O cara não tem coração. Corta pro Lang indo levar flores de girassol pro túmulo da mãe, só que já tem um buquê lá. E fica óbvio que foi deixado por quem? Provavelmente por ele. E de novo a série deixa claro, o tempo passou e já é ano novo outra vez. Aí entra o professor Huang. Ele quer largar o cargo de diretor da farmacêutica e passar para Lang. E também confessa um negócio. Aquele acordo com a bebida de Madressilva foi uma armação. Huang e Fan Xiao deram um golpe nele juntos, não por maldade, mas porque Fan Xiao achou que ele estava afundando e queria puxar ele de volta para a vida. Ele investiu dinheiro, converteu tudo em ações no nome do Lang. O dinheiro pode ser retirado quando quiser, ele pediu pro Huang contar isso só depois de 3 anos. Porque até lá talvez o Lang já tivesse esquecido e aceitasse aquilo como uma compensação. O Lang, claro, banca o durão, finge que não liga, mas dá pra ver que mexe. Ele não esqueceu. Ele pede a bebida mais forte, e ainda coloca um preservativo no balcão. A intenção tá óbvia. Daí ele vai até um depósito onde o Fan Xiao tá, cercado de caixas de remédio que ele tá vendendo. Ele limpa uma cadeira e oferece pra ele sentar. Só que o Lang senta na cama, provocando, querendo que ele adivinhe o motivo da visita. Na cabeça do Fan Xiao, ele veio cobrar a mentira, porque o professor já deve ter contado tudo. Ele tenta explicar. Diz que ouviu ele falando com a placa da mãe, ficou com medo de que ele se matasse, e que mesmo sabendo que ele não vai acreditar, só queria que ele voltasse a fazer o que ama. Só que com o tempo ele entendeu uma coisa, o Lang não precisava de dinheiro para brilhar, ele só precisava que o Fan Xiao sumisse da vida dele. O Lang recusa as ações na hora, e o outro já esperava isso. Então ele pede pelo menos para guardar pro Tian Tian, porque mesmo que o garoto não aceite, ele considera como um filho. O Lang percebe que ele tá com frio e chama para mais perto. E manda a pergunta, por que ele não foi atrás do Boven? A resposta vem sem rodeio, ele investigou, viu que é um cara decente, melhor do que ele. Aí o Lang provoca mais, pergunta se ele não vai dar a bênção já que viu os dois se beijando. Isso irrita o Fan Xiao. Ele diz que se o Lang veio só para fazer ele sofrer, nem precisava, porque ele já tá sofrendo. Ele sabe que é culpado, então merece. Só que ele pede uma coisa, não traz de volta aquela noite. Não joga isso na cara dele. Eles lembram um ano novo, porque Fan Xiao prometeu que sempre passaria com ele mesmo sem estar ao lado. E foi nessa noite que ele acha que viu o beijo. Tá tentando libertar ele e ver ele feliz, estava a um passo de conseguir, mas solta uma ameaça. Se o Lang acender essa chama de novo, ele jura que pega ele ali mesmo. E aí vem a pergunta decisiva do Lang, daqui pra frente você vai se comportar? Ele diz que já perguntou isso uma vez e ele mentiu, então tá perguntando de novo. Se eles ficarem juntos vai ser diferente. Ele fica em silêncio, e o Lang quase conclui que ele não consegue. Mas aí ele responde, sim, vai se comportar. Sem mentira, sem esquema, nunca mais. E é aí que o Lang joga o preservativo na cama e manda, você não disse que ia me pegar? Só que o Fan Xiao recusa. Ele não quer só uma noite. Ele vê que o Lang tá bêbado preso no passado, e não quer que ele faça algo só por impulso e arrependa depois. Ele estava pronto para continuar cuidando de Lang apenas de longe, mas aí ele vem com isso, que só está bêbado pensando no passado e nele. No dia seguinte, quando estiver sóbrio, ele vai se arrepender. E aí? Vai me odiar mais, vai fugir mais, e depois voltar bêbado de novo? Só que o Lang não recua. Pelo contrário, ele incita mais fundo, que nesse ano além de músculos Fan Xiao adquiriu autocontrole, e começa a desabotoar a camisa. Ele diz, ou será que sou eu que estou perdendo o charme? Aí não tem mais conversa. O Fan Xiao perde a linha de vez, a fera toma conta, ele vira um lobo e vai no pescoço do Lang com uma mordida forte e possessiva. Puxa ele, joga na cama, e o negócio vira briga e desejo ao mesmo tempo. No meio dos amassos, a cama de madeira não aguenta e quebra, e nenhum dos dois liga. Eles seguem sem freio, como se tudo que ficou preso naquele ano inteiro tivesse explodido de uma vez. De manhã, o Lang acorda e escuta ele falando com um homem do lado de fora. Diz que hoje não vai descarregar as caixas, porque tem alguém dormindo no quarto e não quer acordá-lo. É sua outra metade, seu parceiro. Quando ele entra, pergunta se o Lang vai sair. Ele responde que vai, porque está com fome e quer tomar o café da manhã, só que ele pega na mão dele e manda. Vem comigo, minha outra metade.
Provando a Fan Xiao que não era só a bebida, ele voltou porque realmente está decidido a dar uma nova chance.